Boa noite a todos. Hoje nós temos aqui conosco no Meimei Coquitlam Society o companheiro Eduardo Guimarães, de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, da Casa Espírita Aureliano. O Eduardo vai conversar conosco sobre o tema Surpresas que a Morte Traz. Muito obrigada, Eduardo. Bom demais tê-lo aqui conosco mais uma vez. A companheira Nina vai fazer a leitura da página inicial, seguida da oração. Nós vamos ler uma página do Pão Nosso, de Chico Xavier. Lição 63, o Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso eligir do sofrimento. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, elevar ainda mais os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, nos entregarmos a este momento, a estes 30 minutos em que estaremos juntos para aprender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Pedimos a espiritualidade amiga, que envolva o querido palestrante, possamos estar todos conectados para aprender, receber, doar, que tenhamos todos uma ótima noite, de muito aprendizado, de muita troca, e que possamos lembrar de colocar em prática um pouquinho que seja, cada dia, sabendo que assim estamos, passo a passo, seguindo rumo à nossa tão almejada evolução. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, Eduardo, até 11h30 aí, Brasil, 7h30 aqui pra gente. Obrigada. Ok. Boa palestra. Obrigado, querida, queridos. Obrigado aí pelo convite, por essa oportunidade de troca, de intercâmbio, aqui procurando trazer algumas reflexões, principalmente conectadas com esses dias difíceis, né, porque passa a humanidade como um todo. Talvez poucas vezes abalos que aconteceram em alguma parte do mundo também se deram noutras regiões do planeta.
mas a pandemia unificou o Canadá, o Brasil, a Europa, os 5 continentes. Todos nós estamos vivendo, experimentando algo muito semelhante. Trouxemos para a noite de hoje, nessa linha, uma reflexão que, antes do caso exato que selecionei para o nosso bate-papo, me lembro de uma experiência, em verdade eu não participei, foi a mim narrada, de uma reunião de efeitos físicos, uma reunião de materialização espiritual. Acredito mesmo que alguns companheiros não estejam tão conectados com esse tipo de mediunidade. Hoje em dia ela é muito rara, mas desde a morte de Kardec, aliás, curiosamente, ela se acentua a partir de 1870, 1871, e durante as primeiras décadas do século XX, nós vamos ter, tanto na Europa quanto na América do Norte, Estados Unidos, pelo menos eu posso dizer com mais firmeza, não sei Canadá, mas no Brasil, tivemos excelentes médiuns de efeitos físicos. Entre eles, um que possuía uma faculdade extraordinária de exteriorizar, né, de exalar essa substância esbranquiçada, cinzenta, através da qual a entidade se materializa e se torna visível para todos os presentes. Havia um médium, o Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, que tinha uma faculdade ectoplásmica tão extraordinária que, quando a entidade espiritual possuía valor, era uma entidade de categoria espiritual, a essa espiritualidade da entidade se fazia presente, se manifestava na ectoplasmia, na materialização realizada por Peixotinho. Imaginem vocês uma reunião desse teor, dessa natureza, ocorrendo no grupo André Luiz, aqui no bairro do Rio de Janeiro, chamado Praça da Bandeira, ali na Rua Jiquibá. E, nessa noite, um público relativamente pequeno, imaginem que eu disse a vocês que o médium oferecia uma propriedade em que o seu ectoplasma, às vezes, se tornava luminescente, translúcido, diante da presença de uma entidade de categoria espiritual. Então, imaginem vocês que, nessa noite, através de Peixotinho, se materializa, se manifesta, se torna palpável, visível a todos os presentes, nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Imaginem uma materialização, uma manifestação de Bezerra, quando o ectoplasma permitia traduzir, refletir a grandeza da entidade. Quem participou dessa reunião e que me narrou, dizia-me que o Bezerra materializado parecia uma verdadeira estátua de alabastro. Era uma estátua iluminada por dentro, cuja luminosidade se irradiava para o ambiente ali no Grupo Espírita André Luiz. E nessa noite, o nosso Kardec brasileiro, o doutor Bezerra de Menezes, fez uma rápida preleção intitulada O Minuto Carnal, lembrando-nos de que a nossa passagem por esse mundo, por essa terra, por mais que não estejamos atentos a isso, por mais que nos iludamos do contrário, em verdade vivemos um minuto carnal.
em que não sabemos nunca quais são os últimos segundos dessa experiência de 1 minuto no corpo físico. Talvez esta experiência da pandemia, eu acredito, eu penso, as consequências, as decorrências dela ainda serão traduzidas na arte, na literatura, na experiência, na sociologia, em diversas áreas do conhecimento, ainda haverão de surgir muitas composições, muitas coisas em torno dessa experiência chamada Covid-19. Mas eu tenho para mim que uma das experiências mais agudas, mais intensas, mais fortes, mais viscerais em que essa doença nos apresentou, nos fez vivenciar, foi a percepção da precariedade da vida humana, de quão frágil é a nossa garantia ou a nossa pretensa garantia de que haveremos de ficar no corpo durante muito tempo. Eu não quero, com isso, trazer uma mensagem lúgubre, triste, ameaçadora, até porque no Espiritismo, na ideia espírita, não cabe essa percepção da morte, mas simplesmente lembrá-los e lembrar a mim mesmo, porque quando eu estou falando, eu costumo dizer a mim mesmo, Eduardo, ouve o que você está falando. Então, eu tenho aqui a oportunidade de lembrá-los e lembrar a mim mesmo que a experiência humana ela é fugidia, ela flui com mais rapidez do que certamente todos nós gostaríamos que fosse. Diante dessa introdução, a que eu dei o nome de Minuto Carnal, em que eu proponho essa reflexão a respeito de surpresas que a desencarnação, que a morte pode nos trazer, considerando ainda alguns poucos minutos que temos para essa reflexão, eu gostaria de trazer para a nossa ideia, para nossas trocas, um caso que a mim se afigura meio que paradigmático. É como se eu tivesse diversos casos sobre essa temática da surpresa nossa no mundo espiritual e tivesse de escolher um único apenas. E esse, certamente, é o mais impactante. Ele é bastante revelador e, certamente, assim como a mim fez, certamente a vocês fará pensar bastante. Envolve uma entidade querida de nós outros, que é a figura do nosso Humberto de Campos. Humberto, que 3 meses apenas após a sua desencarnação, começou a psicografar pelo nosso Chico Xavier e nos traz e nos trouxe obras extraordinárias, seja como Humberto de Campos, seja como Irmão X. Pois bem, estamos aí na década de 30 do século XX, numa época em que talvez porque não existisse essa coisa chamada rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, as pessoas se dedicavam a outras atividades, entre elas escrever diários, não é? Era talvez um exercício de a pessoa conversar consigo mesma na reflexão, escrevendo as linhas do seu diário. Humberto de Campos tinha essa atividade, registrava no seu diário
diversas coisas, diversos acontecimentos, diversas histórias. E prevendo que ali naquelas linhas tinham histórias um pouco comprometedoras, definiu, estabeleceu, enquanto presidente da Academia Brasileira de Letras, que o seu diário só podia ser aberto em 1950. Ele desencarna em 1934 e toma do diário, envolve-o num envelope pardo, assina esse envelope em diversas áreas, em diversos campos, deposita-o no cofre da Academia Brasileira de Letras, com a determinação, com a ordem de que seus escritos só poderiam ser abertos em 1950. Num ano aprazado, ele que já havia escrito, através do Chico, maravilhas dos contos das tradições espirituais, eis que, do lado humano, a sua família, chegado o ano de 1950, tem a possibilidade, a liberdade, a autorização de abrir o diário de Humberto de Campos. E deu-se aí, meus amigos, um fato extraordinário, um pouco triste, lamentável, e talvez aí esteja a sua força para as nossas reflexões. Acontecia com Humberto que algumas conversas que ele tinha com seus amigos próximos, nas quais estes lhe confidenciavam alguns segredos, algumas falas íntimas. Imaginemos que nós temos uma pessoa muito cara, muito próxima de nós, e com quem nós nos sentimos plenamente à vontade para revelar coisas nossas, coisas íntimas, que não desejamos de forma nenhuma que isso caia em domínio público. Inadvertidamente, o nosso Humberto, às vezes, passava para as linhas do seu diário algumas dessas falas íntimas, alguns desses segredos dos seus amigos, imaginando que talvez em 1950 já estivessem também todos desencarnados, que a atmosfera, que a ambiência do Rio de Janeiro já fosse totalmente diferente, mas não era. E quando seus filhos e a sua esposa tomam posse dos seus escritos e começam a publicá-los na revista O Cruzeiro e no jornal Diário da Noite, a imprensa, como sabemos, vive de notícias. E naquele dezembro de 1950, alardeou-se a abertura do tal Diário de Humberto de Campos. E as histórias íntimas, os segredos contados ao pé do ouvido, ganharam as páginas da imprensa no Rio de Janeiro, gerando, meus amigos, um profundo descontentamento. E aqui, quando eu falo de profundo descontentamento, eu estou usando de um eufemismo. Em verdade, houve uma manifestação de aguda raiva, diria talvez de ódio, dos amigos de Humberto por verem seus segredos agora, sem autorização deles, publicados nas manchetes dos principais veículos de imprensa do Rio de Janeiro e do Brasil em 1950. Falava o Chico, imagine a cena, o médium, o nosso Chico, se compadecia do abatimento, do choro convulsivo, das lágrimas sentidas que o nosso Humberto, o nosso escritor,
vertia no plano espiritual profundo arrependimento por ter deixado aquela autorização infeliz, de modo que agora, do lado de lá, recebia os dardos, as mentalizações perversas, negativas daqueles seus amigos que não entendiam e realmente não havia por que registrar aqueles casos para agora difamação, para exposição desses companheiros no além. De modo que trouxemos esse episódio para os companheiros, talvez episódio esse desconhecido da maioria, porque, como eu disse, ele é quase paradigmático, porque nos lembra que atitudes, escolhas, decisões nossas que tomamos no corpo poderão ter imenso reflexo, uma enorme repercussão quando estivermos do outro lado da vida. De modo que a doutrina nos acalenta a respeito da sobrevivência, mas também nos traz responsabilidades, reflexões para sabermos o que estamos fazendo da nossa liberdade, da nossa escolha, das nossas decisões. Esse é o episódio, queridos, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses minutos que se escoam rápido. Mas me recordo também, e aqui conectando-me com a fala inicial relativa à vida, à precariedade da vida, ao minuto carnal, eu me lembro também que é do nosso Humberto de Campos essa feliz, essa oportuníssima recomendação quando nos diz assim: façamos pelos outros, façamos pelos entes amados o que pudermos fazer enquanto estamos a caminho com eles no plano físico. Porque é muito triste, depois de morto, vagar pelos cartórios do mundo. Essa recomendação de Humberto nos faz pensar a respeito das providências, não só de natureza material, daí ele ter recorrido à ideia de cartório, porque não são nos cartórios que se resolvem as coisas, as pendências materiais. Mas essa recomendação dele vai além e nos convoca, nos faz pensar a respeito da relação, da manifestação, da exteriorização do amor que nós temos feito para com aquelas pessoas que são caras a nós. Eu imagino que os companheiros que me ouvem certamente sabem de alguém que veio a desencarnar em função da Covid ou de uma doença qualquer. E é tão importante, meus amigos, sermos capazes de revelar, de exteriorizar, de manifestar a pessoa que amamos, o quanto a amamos, nos darmos conta de que a nossa vida é cheia de luz, pela luz que essa pessoa nos dá, por sua alegria, por sua maneira de ser, por sua espontaneidade. E a nossa vida se colore de cores tão vívidas, tão intensas, porque essas pessoas estão conosco, ao nosso lado, dividindo a nossa vida conosco, traduzindo-se em alegria, em momentos bons. Então, não percamos tempo e sejamos honestos
Às vezes nós temos a mania de dizer que nós somos muito francos, né? Nós somos muito honestos. Então, sejamos francos, não somente nas palavras duras, na crítica, no apontamento. Sejamos também espontâneos, francos, verdadeiros. Como diz o outro, falemos na cara. Como você é importante para mim. Como a minha vida é boa por estar ao teu lado. Como tem sido bom viver com você. Como você é importante para mim. São esses cuidados, essas manifestações de afeto que nós deveremos ter antes que venhamos a lamentar o fato de termos partido antes sem dizer, ou o ente amado ter ido embora antes sem ter escutado isso de nós. Essa é a dinâmica da vida que aproxima as pessoas para fazê-las se conhecerem, se amarem. E, às vezes, meus amigos, sem a nossa licença, sem o nosso consentimento, nos afastamos dessas pessoas tão importantes e caras para nós, sem que tenhamos tido a coragem, a honestidade, a franqueza de dizer o quanto elas são importantes para nós. É bem verdade que a meta da arte de amar é nós amarmos a humanidade inteira. Penso, aceito, concordo, que dentro de algum tempo, muito tempo, diga-se, haveremos de ir perdendo esse exclusivismo. Mas, convenhamos, nós só poderemos amar a humanidade inteira se começarmos a amar intensamente alguém. O Evangelho diz que aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, que sejamos intensos, verdadeiros, sabendo que esse alguém pode sair da nossa vida e ficará conosco a saudade, que eu costumo dizer que é o amor presente. A saudade, a dor, a falta estará exatamente na razão direta do quanto essa pessoa foi importante para nós. Então, sejamos verdadeiros, sejamos honestos, sejamos intensos também na arte de amar, a fim de que as surpresas que a morte traz não nos abale mais demasiadamente a alma. São essas reflexões, queridos, sabendo que tiveram vocês um dia cheio, agora, terminada a reunião, retornarão às suas casas e certamente com outras atividades. Mas aqui fica, então, essa reflexão a vocês, que, como eu lhes disse, enquanto falava para vocês, eu as lembrava para mim mesmo, dizendo: Eduardo, ouve bem o que você está dizendo. Que Deus nos abençoe, que tenham vocês um bom resto de dia. Eu agora, então, depois desses lembretes bons, reflexivos, me preparo também para o desdobramento astral. Que Deus abençoe, meus amigos, hoje e sempre. Que assim seja. Eduardo, querido, você faz uma prece final para nós? Então, Senhor, estamos nesse mundo, nessa dimensão,
que por sua natureza é fenomênica. Somos abarroados, visitados por experiências que desafiam, às vezes, o nosso entendimento. A rigor, Senhor, não sabemos se estamos preparados para o que está no nosso caminho. Acreditamos que sim, mas te pedimos que, se porventura o entendimento nos faltar, se porventura a nossa capacidade de compreender falhar, que não nos falte, Senhor, em nenhum instante, em nenhum momento, a fé. A fé divina, a fé que conecta a criatura ao Criador. Que seja ela esta conexão entre nós e as forças poderosas da vida, a fim de que, sejam quais sejam os testemunhos que houvermos de dar, não nos falte nunca no coração a certeza de que estás conosco e que tudo passa. Sê conosco, Jesus, Filho do Altíssimo. Sê conosco, Senhor da vida, não somente hoje, mas amanhã e sempre. Que assim seja.